Bem-vindo ao nosso último vídeo sobre um panorama bíblico das Escrituras. Depois da gente entender esse panorama da Bíblia e a gente descobrir o nosso lugar nessa história, vai surgir uma pergunta que é muito importante. O que tudo isso significa para a vida da igreja? Quem a igreja é dentro da história de Deus? Quando nós olhamos para as Escrituras como um todo, nós percebemos que a igreja não é uma instituição criada pelos homens. Ela faz parte do propósito eterno do Senhor. E tudo começa onde? Na criação. Desde o princípio, o desejo do Senhor nunca foi apenas governar um povo, mas também habitar com eles. Quando Deus caminhava com Adão e Eva no jardim, quando habitava no tabernáculo, quando a sua glória enchia o templo, e finalmente quando veio em Cristo e enviou o Espírito Santo, nós vemos a mesma intenção sendo revelada. Deus deseja viver em comunhão com o seu povo. E isso significa que a igreja nunca foi plano B, gente. Ela sempre fez parte do propósito eterno de Deus. Isso muda completamente a nossa forma de enxergar a comunidade cristã. A igreja ela não existe apenas para realizar eventos, você sabe disso. Ela existe para cultivar relacionamentos. O culto, ele não pode ser um espetáculo para ser assistido. Ele é um encontro com Deus e com a família da fé. A comunhão não é um detalhe opcional da vida cristã, ela faz parte da nossa própria identidade. E por isso uma pergunta importante para qualquer igreja é essa aqui, ó. Nós estamos vivendo como uma família ou apenas como um público reunido? Depois o panorama bíblico nos lembra da queda e como o pecado afetou toda a criação. Isso inclui pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes nós esperamos encontrar uma comunidade perfeita, mas esquecemos que a igreja é formada por pessoas nascidas de novo, em processo de santificação. As pessoas chegam quebradas, elas chegam feridas, mas de alguma maneira existe uma expectativa de que nós estamos sendo moldados por Cristo. Por isso, uma igreja madura não é aquela que finge que os problemas não existem. É justamente aquela que sabe estender graça, juntamente com a verdade, cujo objetivo é sempre a restauração daquela pessoa. Até mesmo quando a gente fala sobre disciplina bíblica, essa disciplina ela precisa ser compreendida dessa maneira. Ela não existe para humilhar alguém, mas ela existe para restaurar quem se desviou. O objetivo nunca é afastar a pessoa, o objetivo sempre é redimir, é voltar para o propósito. Mas infelizmente nem todo mundo entende isso. O orgulho muitas vezes afasta as pessoas do seu propósito original, que é viver o quê? É viver em família. Então aqui vale a gente ver outro ponto dessa visão panorâmica que a Bíblia nos apresenta. Depois da gente ver como a igreja se relaciona com a criação e a queda, esse panorama bíblico ele vai continuar nos levando até a cruz. E é aqui que nós encontramos o verdadeiro centro da vida da igreja. A cruz não é apenas a porta de entrada da fé cristã não, gente. Ela permanece sendo o centro da caminhada cristã todos os dias. Uma igreja saudável nunca substitui o evangelho por moralismo. Ela não ensina apenas o que as pessoas precisam fazer. Ela anuncia antes de tudo aquilo que Cristo já fez, porque a nossa identidade não nasce do nosso desempenho. Ela nasce da obra consumada de Jesus. Por isso, gente, o perdão, a reconciliação, a restauração, não são eventos ocasionais que aconteceram somente no nosso passado. Eles se tornam uma cultura dentro da comunidade. Ou seja, sempre que a igreja troca a redenção por desempenho, ela vai adoecer. Sempre que a graça é substituída por um legalismo, por uma cobrança constante, sem fundamento, a gente perde o coração do evangelho. Nós precisamos continuar olhando para a cruz. Depois disso a gente passa a entender o tempo em que nós vivemos. Na teologia, a gente fala que a igreja existe entre o já e o ainda não. O reino de Deus, por exemplo, já foi inaugurado por Cristo. Você entende isso, você vê isso nos evangelhos. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já experimentamos a salvação, mas ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. E essa tensão, gente, produz em nós equilíbrio. Nós ainda esperamos milagres porque Deus continuou operando, mas também perseveramos durante os processos, porque nem tudo acontece imediatamente, você entendeu? O já e o ainda não.
Nós cremos no sobrenatural sem abandonar a maturidade espiritual, sem abandonar o crescimento, a santificação. Nós continuamos enfrentando o sofrimento sem perder a esperança. E por que isso, gente? Porque a igreja não é um grupo de pessoas tentando vencer. A igreja é uma comunidade que persevera na vitória que Cristo já conquistou. Você pode dizer amém aí? Em quarto lugar, o panorama bíblico também nos lembra da missão da igreja. A redenção nunca foi apenas individual, ela sempre foi missionária. Ou seja, Deus nos alcança para que também alcancemos outras pessoas. Por isso, uma igreja alinhada ao coração de Deus não vive voltada para si mesma. Ela vai olhar para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua vizinhança como um campo missionário. Ela entende que cada cristão é um enviado, que cada discípulo representa Cristo onde vive, onde trabalha, onde estuda, onde serve. Quando uma igreja deixa de alcançar pessoas, ela começa a perder o sentido da própria existência, gente. Porque nós fomos chamados não apenas para preservar a fé, mas para anunciar a fé que nós vivemos. Então o panorama bíblico nos apresenta uma história, e essa história tem uma sequência: criação, queda, redenção, e finalmente a gente chega à consumação. Então toda a história caminha para um final glorioso. E que final é esse? Cristo vai voltar, o reino será plenamente estabelecido, e Deus habitará para sempre com o seu povo. E essa esperança transforma a maneira como a gente vive hoje. A gente não lidera outras pessoas pelo medo, mas pela esperança. A gente não está formando apenas sobreviventes espirituais. A gente está formando discípulos fiéis que permanecem até o fim. Mesmo quando a gente não vê resultados imediatos, mesmo quando nós atravessamos tempos difíceis, mesmo quando os frutos parecem demorar. Por quê, gente? Porque nós sabemos que a esperança futura sustenta nossa fidelidade presente. Se nós tivéssemos que resumir toda a missão da igreja em uma única frase, a gente poderia dizer assim: a igreja existe para manifestar hoje os valores do reino que será plenamente revelado amanhã. Que a gente nunca esqueça de quem somos, que fomos chamados para sermos testemunhas vivas de que o Cordeiro reina em nós, reina através de nós. E enquanto nós aguardamos o dia em que o seu reino será plenamente revelado, nós vivemos hoje como uma prévia daquilo que Deus fará por toda a eternidade. E eu espero que vocês se alegrem com tudo isso. Por quê? Porque é isso que Deus quer gerar na sua vida, na minha vida. Eu espero que esse curso tenha te ajudado a ver as Escrituras de uma forma mais prática, mais real e mais missional. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.